Salve meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal MWorld Futebol e hoje eu irei falar sobre um dos jogadores e goleiros mais importantes da história do século XX no futebol brasileiro. Tricampeão do mundo com a seleção brasileira e também ídolo dessa camisa aqui, o Fluminense. Estou falando do goleiro Félix. Mas antes de começar esse vídeo eu peço gentilmente que você se inscreva aqui no canal e também deixasse o seu like. Félix, ele nasceu na cidade de São Paulo, na capital paulista, e por lá, com 15 anos de idade, ele já começou jogando futebol nas categorias de base, na equipe do Nacional de São Paulo, da capital paulista. Jogando muito tempo lá, ele acabou sendo revelado pela equipe da Juventus da Moca em 1953. Por lá ficou 2 anos, até que em 55, a Portuguesa de Desportos, a Lusa, acabou contratando o jogador. No entanto, ele só foi fazer a sua estreia no ano de 1956, pois o goleiro titular da Portuguesa, que era o goleiro Cabeção, estava com a seleção brasileira e com isso ele teve a oportunidade de poder estrear na meta da Lusa. No entanto, nesse período do final dos anos 50, o Félix ele não teve muitas oportunidades, inclusive sendo emprestado pela equipe do Nacional, que foi a mesma equipe que ele jogou nas categorias de base em 1959. Em 1960, a Portuguesa pediu para ele voltar para a equipe da Lusa para aí sim ele assumir a meta da equipe paulista. Ficou até 1963 como titular absoluto. No entanto, entre 64 e 68, ele acabou revezando muito com o goleiro recém-contratado, o goleiro Orlando. Isso deixou o Félix ele muito magoado e também decepcionado, pois ele via na equipe da Portuguesa uma chance de poder aí sim efetivar a sua titularidade. No entanto, ele não entendia por que ele não conseguia ser titular sempre, e isso acabou fazendo com que ele saísse, né, das portas dos fundos da equipe da Portuguesa. Mas tudo ia mudar em 1968, quando, a pedido do treinador do Fluminense, Tele Santana, que depois iria treinar a seleção brasileira, a equipe do São Paulo, pediu a contratação do jogador. Já com mais de 30 anos de idade, o Fluminense acabou comprando o goleiro por 150 mil cruzeiros na época. Félix chegou à equipe do Fluminense em 68 sem nenhuma intervenção ou até mesmo oposição para ser titular da equipe do tricolor carioca. E ele foi muito importante principalmente em algumas conquistas da equipe do Fluminense. A primeira delas foi em 1969, onde o Fluminense acabou sendo campeão carioca, derrotando a equipe do Flamengo, vencendo por 3-2. E como ele jogava numa equipe que era bastante valorizada, uma equipe de grande reconhecimento no futebol brasileiro, sendo que São Paulo e Rio de Janeiro eram os centros futebolísticos, até hoje ainda é, ele acabou sendo uma figura constante nas convocações da seleção brasileira do treinador que na época era o João Saldanha. Inclusive, ele participou de todos os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970 e também de alguns torneios amistosos. No entanto, antes de começar a Copa do Mundo, onde o Brasil já estava classificado, um pouquinho antes, ele tomou um susto. João Saldanha o cortou e convocou um outro goleiro. Isso deixou o Félix muito assustado e também preocupado. No entanto, depois que João Saldanha deixou o comando da seleção brasileira, depois de alguns problemas que ele teve com o então presidente na época do Brasil, que era o Emílio Garax Médici, acabou que Zagallo assumiu a vaga de treinador da seleção brasileira e com isso ele acabou convocando o goleiro Félix para não só ser um dos goleiros, mas também ser o titular da seleção brasileira. E Félix, nessa Copa, ele jogou ao lado de, para muitos, a maior seleção brasileira da história e também uma das maiores seleções já em Copas do Mundo. Era uma seleção formidável. Félix no gol, Brito e Piazza na zaga, o Carlos Alberto Torres na direita, o Everaldo na lateral esquerda, os meias eram Gerson, Canhotinha de Ouro e Clodoaldo, na frente aquele quarteto maravilhoso que tinha Rivelino, Jairzinho, Tostão e também o Pelé. Vamos assim, de habilidade e também que muitos jornalistas na época e até mesmo torcedores pediam os outros goleiros que poderiam assumir a posição, como o goleiro Ado do Corinthians, que era o outro goleiro reserva, e o Emerson Leão, que era do Palmeiras. Mesmo assim, o Félix ele teve momentos decisivos, como por exemplo no jogo contra o Uruguai, onde o Brasil estava ganhando por 2-1, o Félix fez uma defesa sensacional, que foi muito importante para evitar uma prorrogação, e logo depois o Brasil acabou fazendo o terceiro gol, se classificando para a final. Mesmo assim, foi muito importante essa conquista para Félix, que mesmo sendo criticado muito no torneio, ele acabou dando a volta por cima. E um outro detalhe também que é muito interessante é que Félix,
Antes da Copa, ele jogava sem as luvas. Chegando na final contra a Itália, ele acabou usando as luvas e depois disso só iria parar quando fosse se aposentar. Após a conquista da Copa do Mundo, em 1970, Félix também ele teve um outro torneio conquistado muito importante na sua carreira e também na equipe do Fluminense, que foi o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era conhecido na época como Campeonato Brasileiro. O Fluminense acabou derrotando outros adversários num quadrangular final que tinha, dentre outros clubes, Palmeiras, Atlético Mineiro e também o Cruzeiro. Em 71, o time novamente voltou a ser campeão carioca e em 73 também repetiu o feito. Félix, em todos esses jogos, em todas as competições, era uma peça fundamental. Com o passar dos anos, ali no meio dos anos 70, ele fez parte daquela máquina tricolor, em 1975, que tinha grandes nomes como Durval, Rivelino, Carlos Alberto Torres, dentre outros jogadores. Ele participou da conquista do Campeonato Carioca em 75 e no Campeonato Brasileiro o time quase chegou à final, sendo eliminado nas semifinais pelo Internacional de Figueroa e também de Falcão. Em 1976, Félix ele decidiu se aposentar do futebol, dando lugar ao jovem goleiro tricolor carioca, Renato. Félix ele ainda continuou no futebol mesmo após a sua aposentadoria, fazendo várias funções no meio futebolístico, até chegar no ano de 2012, aos 74 anos, que infelizmente ele acabou nos deixando. Félix foi um dos grandes goleiros do século XX, mas ele não teve o devido reconhecimento ainda em vida. Ele foi criticado do mesmo jeito que Barbosa foi criticado na Copa de 50 por toda a sua vida, mas com a diferença que ele foi campeão e o Barbosa não. Um dos grandes goleiros do futebol brasileiro e para muitos, depois de Castilho, o segundo maior goleiro da história da equipe do Fluminense.